será que a falta de pudor desse jogo, sendo bem explícito, vai ser suficiente para segurar os players ou tem mais coisa? Bem, vou mostrar tudo para vocês e dar a minha opinião. E aí galera, aqui é o Yohan novamente trazendo o meu resumo e análise do jogo Haze Reverb, uma das minhas apostas do Gacha News de novembro de 2024, que a gente vai ver se atingiu as expectativas ou não. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro de tudo o que sai de mais legal no universo de games mobile e depois, bora conferir mais esse jogo juntos. Vem comigo! Beleza galera, o jogo começa com uma longa introdução que mistura um pouco de animação com muitos diálogos, todos felizmente com voice acting, apesar de não ter narração. E toda essa introdução serve para nos situar no universo do jogo, ao menos até certo ponto, porque pouca coisa é realmente revelada. Somente que estamos num mundo aparentemente recém-destruído e que, para variar, não conseguimos nos lembrar quem somos ou como viemos parar aqui. Daí, escutamos uma voz nos chamando, e é a voz de uma mulher que não pode ser realmente uma mulher, já que é gigante. Junto dela, os inimigos do jogo, um monte de mecha inseto que começa a atacar a gente. Somos então defendidos por outras dessas mulheres gigantes, em armaduras e tal, e tudo nessas mulheres aí é gigante, se é que você me entende. O que é um dos apelos do jogo, fica claro logo de cara. E eis então que chegamos na primeira batalha. Somos, portanto, apresentados a um sistema de batalha por turno e ao estilo LoL, escolhido para as heroínas. Isso, claro, enquanto luta. O gráfico em si é na média para esse estilo de jogo, com uma melhora significativa por ponto alto nesse quesito, que são os ults, que são super bem animados, tanto as cutscenes quanto no gráfico do jogo em si. Alguns são assim top do mercado. Ponto super positivo para o game. A mobilidade é um pouco truncada no começo, mas até isso é típico de jogos que já esperam que a gente aumente a velocidade para 2x ou até mais, o que faz tudo ficar muito mais fluido, como esperado, né? Então não vou reclamar ainda, vamos conferir. Também ficamos conhecendo um pouco das mecânicas de combate, como os tipos de personagem, que variam entre defensivos, ofensivos e mais adiante, supporters, que são personagens que não podem atacar, e as unidades pesadas, que precisam carregar os ataques antes de usar. A primeira dessa categoria de personagens é introduzida logo em seguida, antes da segunda batalha, onde aprendemos também sobre melhor posicionamento das personagens em campo e sobre a própria mecânica que eu expliquei do carregamento de ataque, fazendo com que esse tipo de driver, como são chamadas as bonecas no jogo, precise de proteção. 1人のドライバーに行動機会は1回だけ。しかも火力型の不知火は。よし、もう理解したぞ。Em relação à história, ela melhora já logo depois da primeira batalha, para dizer a verdade, adicionando muito mais mistério, já que as primeiras personagens parecem ter sido emboscadas e mortas, mas outras gigantes aparecem e dizem que elas estão vivas, como se a primeira parte da história nunca tivesse acontecido de verdade. E o protagonista, nós, começamos aí a questionar se essa parte é a realidade, ou a outra era a realidade, ou nenhuma das duas, além de dar a entender que nós, né, como protagonistas, tem um relacionamento com uma das gigantes, a tal de Lilith, que é super legal o desenho e a personalidade também. Ou seja, vale a pena ir com calma para entender a história. Se não, também dá para pular tudo, que é o que eu vou acabar fazendo aqui por conta do vídeo, para não ficar muito longo e poder cobrir mais do game para vocês. Mas fica a dica que a história é bem legal. Depois dessa segunda batalha, tem mais uma explicando mais sobre as unidades de suporte e por fim chegamos no primeiro boss, cujas grandes diferenças são o tamanho do mecha inimigo
Por sinal, os inimigos são chamados de Sin, que traduziria para pecado. E o fator estratégia, que em batalhas contra boss contam um pouco mais, principalmente em que tipo de boneca trazer para a batalha e onde posicionar cada uma, levando em consideração os pontos fortes e fracos e tipos de ataque do boss. De resto, segue a mesma mecânica das batalhas normais. Depois dessa batalha, então, somos apresentados para a aparente vilã do jogo, que tem um modelo super legal e também é toda envolta em mistério. Ela arranca nosso coração, literalmente, e com isso somos obrigados a voltar de novo no tempo ou mudar de realidade, porque não dá para saber exatamente o que está acontecendo. あら、やっと意識が戻ったのね。通感覚者。顔を合わせて話す前に、先に呼び名を教えてほしいの。もちろん、呼び名が決まったら、あなたを身分登録してあげるね。 Enfim, escolhemos nosso nome e a introdução termina. O que quer dizer que podemos sair clicando em tudo, coletando as recompensas dos muitos eventos de boas-vindas, que incluem inclusive personagens raros, muitos tickets de summon. E já mostra que receberemos mais summons e mais personagens só por jogar o jogo por 30 dias. Isso e mais uma porção de itens. Então, sem dúvida, é um ponto positivo que anima a continuar a jogar. Outra coisa que pode animar também é o sistema de skins do jogo, apesar de serem pagas. Talvez consigamos algumas por evento. São, digamos assim, como é que eu posso explicar? Bem, melhor colocar algumas aí para vocês verem. Mas eu vou colocar as que eu acho que não vai ter problema, porque são assim do tipo que pode dar problema, sabe? Que pode restringir o vídeo só para maiores de 18, se é que vocês me entendem. E sério, cara, não, falando sério, estão entre as mais apelativas que eu já vi. Deixando até as de Ecocalypse e até as de Ecstasy. Ambos jogos eu trouxe análise aqui no canal, no chinelo. Então segura. Enfim, voltando pro jogo em si, além de todos os personagens e tickets que o game dá para contas novas, também tem um seletor de personagens SSR, que inclusive tem duas personagens aí no seletor que estão no topo da tier list até hoje nas versões japonesa e Taiwan, que são a Kokorokami e a Alice. Como é um banner tipo seletor, é só ir repetindo o draw até sair uma delas com algumas personagens SR de brinde e dar o confirmar. É só não apertar o confirmar antes da hora que aí é sucesso. Agora, falando um pouco de modos de jogo, além do modo história, temos o modo de recursos, ou resources, para coleta de todo tipo de material. Esse modo em si não tem nada de diferente dos modos desse mesmo tipo de outros jogos. Então vou deixar um pouco para vocês verem aí, mas não vou perder muito tempo explicando. A batalha de boss segue também a mesma mecânica padrão dos demais modos de jogo, com uma diferença do tamanho do inimigo, que pode ser atacado então de qualquer uma das lanes. São 3 lanes, como vocês estão vendo aí. Então, qualquer uma das lanes vai atacar o mesmo inimigo. Isso muda um pouco a estratégia de posicionamento dos personagens, vamos dizer assim. Mas o design do boss que é a parte mais legal. Parece um grande kaiju e tal. Bem legal isso daí. Então, tem esse diferencial aí também. E além dos modos PvE, o jogo também traz modos PvP. O modo padrão é chamado de Drill, que nada mais é do que a arena, em que a gente ataca defesas pré-programadas dos outros players, que então são controladas por AI. E também podemos colocar só 5 personagens no time. Por outro lado, há modos que podemos colocar até 9 personagens lutando ao mesmo tempo. O que é, para mim, muito legal, um dos pontos mais positivos do jogo e das mecânicas de batalha em geral, porque dá espaço para a gente criar muitas estratégias diferentes. Imagina a quantidade de posicionamentos diferentes que a gente pode colocar
inclusive de personagens que se comunicam de maneiras diferentes através das 3 lanes que tem. Então, ponto super positivo e acima da média para o jogo. Se você ficou até aqui, aquele presente já clássico dos vídeos de análise e resumo de jogos, os códigos ativos, dessa vez será reduzido, já que só há um código válido no momento da gravação desse vídeo. E é esse aí que está na tela. Pausa, anota, coloca aí e resgata, que é pouco, mas ajuda. Agora, falando de outro dos pontos mais altos do jogo, as personagens, na verdade, o que eu posso dizer? É que tem basicamente waifus para todos os gostos, tipos, estilos, tamanhos, e é quase impossível você não achar pelo menos uma ou duas que não bata com o seu gosto. Então vou deixar algumas na tela aí para vocês darem uma olhada no que eu tô falando. 少し疲れているように見える？心配しないで。私の髪が。あ、ちょうどナビゲーターにお聞きしたいことがあったのです。戦争っていつにな。約束してくれ。人が入るような大き。自然界においては弱肉強食が正しいの。 E é isso aí, galera. Esse foi meu resumo do jogo Haze Reverb, que me surpreendeu em diversos fatores e outros deixou, infelizmente, um pouco a desejar. Os pontos mais positivos são, sem dúvida, a história, que podia ser muito bem um anime, e se fosse, eu com certeza iria assistir. As skins estão entre as mais surpreendentes, coloquemos assim, que eu já vi, e as animações dos ults, que estão lindas. O ponto mais negativo é o progresso, que é um pouco lento, e as batalhas que mereceriam pelo menos um 3x ao invés de 2x só. Mas com os devs trazendo até evento de Natal, com uma história enorme toda a parte, boss de evento, skin limitada e tudo mais, se você curtiu o que viu, dá pra ter fé que estão trabalhando e o game já vai resolver esses problemas e outros menores aí e ficar um game ainda melhor. Mas diz aí se você concorda comigo, se curtiu o jogo, se discorda. Se gostou da análise, deixa o like, se inscreve para mais conteúdo desse tipo, vindo toda semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.